todo lugar que você vai, em restaurantes, em shoppings, em passeios, em jardins, pais e filhos ligados, namorados ligados ao celular. Lúcia, este é um problema um tanto grave, não é não? É sim, mas antes de qualquer coisa eu quero dizer o seguinte: nós estamos usando as telas. Eu estou aqui com você usando Isso. tela. Então, antes de qualquer coisa, nós vamos dizer o seguinte: tela é lei do progresso. Internet é lei do progresso. Veio para nos ajudar. Se nós não estamos sabendo usar, aí o problema é nosso. A gente tem que começar dizendo isso, porque senão seria incoerente, que é uma maravilha. Eu vi outro dia você falando, você mesmo falando, acho que domingo, com nossos amigos, você dizia como a pandemia ajudou a divulgar a doutrina espírita, quanta gente passou a assistir, quanta gente passou a produzir material. Então, feito esse adendo, vamos conversar. O que eu vou falar é basicamente sobre essa questão. E tirar também outra coisa que eu costumo fazer, sabe, Orson? É tirar a culpa de pai e mãe. Porque é tudo muito novo e nós não sabíamos dos efeitos. Só que os impactos são dramáticos, são muito ruins. E se nós pudermos evitar, vamos fazer todo o possível para evitar os prejuízos. Então, de que eu estou falando? Basicamente das telas recreativas. O que são as telas recreativas? Todas aquelas que não são ligadas à instrução, à educação. Então, assistir os programas, até no caso da criança, estar numa evangelização online, estar na escola que usa. É bem verdade que hoje já tem um movimento para deixar de usar na escola, mas isso é outra conversa. Então, o que nós estamos falando é sobre o uso abusivo das telas recreativas. Essa é a nossa questão. Ô, Lúcia, e você publicou um livro pela editora M, que é uma editora bastante conhecida, e como é que surge? Porque com a sua experiência acadêmica, a sua experiência espírita, sua formação, suas formações, sua graduação, você, como é que surgiu a ideia do livro? É dessa observação mesmo, dessa vivência? Olha, Orson, de verdade não foi, não. Não? Foi porque eu trabalho também com autismo. Meu último livro, que você já me entrevistou, é o livro, né? Aqui, a evangelização de portas abertas para o autismo. Esse é o nosso livro anterior. E estudando sobre autismo, eu descobri uma coisa que é recorrente, inclusive, não foi uma ou duas pessoas, eu vi em vários lugares, crianças que estavam sendo levadas pelos pais, diagnosticadas como autistas e que não eram, porque elas tinham sinais de autismo. Que sinais eram esses? Atraso grande na linguagem. Em primeiro lugar, atraso na linguagem. Crianças que, quando chamadas, não ouviam, parecia que não estavam ouvindo. Crianças muito irritadas. E crianças que passavam, que não tinham muita interação com os adultos, com outras crianças. Essas crianças levadas para psicólogos, levadas para neuropediatras, quando os pais começavam a conversar, descobria-se que, de verdade, o que havia era muito tempo em telas, desde que nasce. É fato que um bebê mama mais rápido numa mamadeira se ele estiver diante de uma televisão, diante de uma tela. É fato que a criança se acalma quando você coloca para ela, ela está irritada por alguma coisa, você pega um tablet e bota lá, galinha pitadinha, você bota lá qualquer musiquinha, qualquer coisa, dancinha, e ela vai ficar calma. Então, os pais precisando trabalhar, precisando sair, às vezes está com pressa, precisando... existe um vídeo fantástico que eu usei, inclusive, no meu livro, tenho falado muito sobre ele, feito na França, que os pais diziam mesmo, a gente precisa trabalhar.
Então, a gente deixa tudo com ela, para a gente poder... E ela era um bebezinho. Então, levada para uma neuropediatra, a neuro diz, tira tudo. Quando tenta tirar, ela enlouquece. E ela grita, grita, porque ela quer o controle remoto, porque ela já tinha aprendido a mexer com o controle remoto, que no caso dela era a televisão. Mas aí os pais... ela não é autista, não, ela não fala, ela não faz nada disso. Já estava aí com quase mais ou menos 2 anos, e ela falava, tira, tem uma crise de abstinência, e depois a menininha volta a começar a brincar, a interagir, depois de 2 anos, não era autista. Então, quando eu li isso, eu digo, gente, então o problema é grave, eu vou começar a ler sobre as telas. E aí comecei a estudar e a pesquisar, descobri esse livro, que para mim é definitivo, do Michel Demirger, e olha o que está escrito aqui nessa parte amarela aqui. Vou tentar localizar. Por que pela primeira vez, filhos têm QI inferior aos pais? A fábrica de cretinos digitais, o perigo das telas para as nossas crianças. É isso. Puxa vida, Lúcia, a sua primeira apreciação aqui, em 10 minutos de conversa, já apresenta um quadro muito grave, realmente. Apesar da lei do progresso citada na introdução, realmente é verdade, mas a Lúcia faz uma apreciação belíssima. Eu vi que você está com o livro aberto aí, você vai mostrar algo mais? Vou. Eu vou folhear para vocês, mostrar aqui a grossura das referências bibliográficas, em 2 colunas. São 1.531 pesquisas citadas sobre esse tema. Esse autor é de onde, Lúcia? Ele é diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França. Não é pouca coisa. Ele é o top. Diretor de pesquisa. Por isso é que ele cita 1.531 pesquisas, referência bibliográfica, a grande maioria é pesquisa. Então, quando ele fala, ele diz, isso está acontecendo, de verdade. Então, é sério, é sério. Por quê? Eu gosto muito de explicar as coisas. Então, eu vou tentar explicar. Quando você submete uma pessoa a qualquer situação prazerosa, a tendência dela é, isso foi bom, eu quero fazer de novo. O que for, o que for. Pode ser a comida, pode ser ir para a praia, pode ser, nós estamos com muito calor, pode ser entrar num ambiente com ar-condicionado, tem muita gente que vai para shopping nesses dias encalorados, aqui no Rio ontem bateu realmente, nós também com 40 graus. Pois bem, o que acontece quando você dá uma tela para uma criança e que ela ri, ela se distrai, aquilo vem ao encontro do que ela gosta. Tem música, tem cor, tem movimento, traz alegria. Na hora que ela pega, o cérebro joga uma carga de dopamina. Libera uma carga de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que dá a sensação de prazer. Oba, isso foi bom. Quando a dopamina entra no cérebro, ela vai provocar motivação. Motivação para quê? Para fazer de novo. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E o que acontece? Quando o cérebro está inundado de dopamina, ele mesmo tira os receptores, porque para poder haver isso, eu não quero dar uma explicação muito técnica, mas para haver a liberação da dopamina tem que ter receptores de dopamina, a criança tem muitos. Então, o que acontece? Ele diminui os receptores. Quando diminui os receptores, precisa de mais tempo, mais submissão àquele processo. Se for, por exemplo, quando é a droga, é esse o processo da droga. Quando é a droga, ele precisa de mais droga. E é por isso que é tão difícil sair da droga, porque o cérebro vai dizer, tinha muita dopamina aqui, tira.
E aí ele agora está com menos receptor, precisa de mais estímulo para gerar a liberação, criar a liberação da dopamina para gerar o prazer. É por isso que as nossas crianças ficam viciadas, dependentes. E não sou eu que digo, não. Qualquer neuropediatra hoje está dizendo isso diante das telas. Lúcia, e o seu livro, ele está com quantos capítulos? Eu acho que são 7 capítulos. São 7 capítulos. E que eu começo realmente com o impacto das telas digitais. Mas depois, como ele é, e nesse eu falo, o mundo ao alcance de um clique, a criança na era digital, alertas e cuidados, bons pensamentos, boas sintonias, porque nós sabemos que as telas permitem tudo. Quando eu falo de tela, é bom que se diga, eu estou falando, você já disse, é a televisão hoje, a cabo que passa tudo, são os streams e tudo mais, são os tablets, são as telas de computador, são os jogos, né? São os smartphones. Então, tudo isso, os videogames, que estou falando, né? Todas essas telas, videogame, por exemplo, a capacidade de viciação de videogame é tão grande que eles ficam sem comer, sem tomar banho. Sim. Por quê? Eu vou ganhar, eu preciso ganhar meu avatar, eu preciso superar essa fase. Então, a mãe chama, o pai chama, ameaça. Não, eu ainda tenho que passar para outra fase, só depois. Espera. Então, é muito viciante, é muito viciante. Agora, é interessante, né, Lúcia? Porque aí depois, desculpe, eu estava falando. Sim. Aí depois eu vou para os plantios dos valores morais, aí eu tenho mais quatro capítulos aí dentro, são 7 partes. Trabalho o sentido da vida. Como é importante levar para as crianças e jovens essa questão do que eu estou fazendo aqui. Eu vim aqui para ficar com tela na mão, com alguma coisa na tela? Não. Eu falo sobre a construção de um mundo melhor, porque passamos pela pandemia, tem um capítulo que fala sobre aprendizagem nas horas difíceis, a missão dos pais, e termino com uma série de reflexões. Como você está com o livro em mãos, Lúcia, mostra ele para a gente aqui, para aparecer bem na tela agora, não como... Muito bem. Lúcia Moisés, para além das telas digitais. E veja que chama atenção no título, na bela capa elaborada pela equipe da editora M, a expressão para além. Lúcia, quero que você explore esta expressão para além das telas digitais. Eu acho que o André Stênico, que é até premiado, ele foi muito feliz, porque dentro de casa ficaram as telas e a mãe foi lá para fora com as crianças para brincar. Então, qual é o grande problema? É o mundo além das telas digitais. As crianças hoje, eu estou aqui corrigindo meus óculos, estou caindo de suor. Então, as crianças estão tendo miopia. Os oftalmologistas estão alarmados com a quantidade de crianças míopes. Sabem por quê? Porque estão sempre com algo muito próximo e não saem, não vão lá fora para ter a visão à distância. É aquela criança que não vai sequer andando para a escola. É aquela criança que não vai. Eu costumo muito observar isso. Aqui, perto da nossa casa, tem um parque ótimo, com rink de patinação, com um lugar para pescar, um lago, muitos balanços, muitos brinquedos. Eu só vejo criança pequenininha. Você já não vê criança de 8, 9, 10 anos, você não vê, porque eles não saem, eles ficam em casa. A grande distração são as telas. E o que é pior, Orson, é que quem faz isso, os CEOs do Vale do Silício, sabem dessa questão da dependência. Os filhos deles não usam. Não usam. Então, o que a gente percebe? Que
precisa ir além mesmo das telas. A gente precisa, nós espíritas, sobretudo nós espíritas, levar a criança ao centro espírita, levar a criança à evangelização, participar da vida da família. Os avós estão sendo esquecidos. A família se resume a pai, mãe e filho. Até os primos. As crianças não se visitam. Esses dias, agora, conversando com uma pessoa, ela disse, nós fizemos uma festa de família, fomos para a casa de alguém, numa fazenda, num sítio. E foi muito gostoso, porque nós, os primos, os adultos, nos curtimos. E os primos, e os meninos, que são primos, né? Nós, os irmãos, os tios, e as crianças com os primos, estava um silêncio lá no lado deles. Aí eu fui lá ver o que estava vendo. E todos eles com o celular na mão. E eu perguntei, mas vocês não conversam? Vocês são primos, estão tão distantes, muita gente mora em lugar diferente. Ela disse, eles responderam, nós estamos conversando. Todos conversando pelo celular. Isso é uma distorção. É, de fato, uma distorção. É, de fato, uma... Eu gostaria, Orson, Sim. Você vai receber o livro, eu tenho. Aqui estou com o livro autografado aqui para você, com certeza, e você vai ver uma coisa que eu abordo, que é a questão do tempo. O Brasil é o segundo lugar no mundo onde se usa o maior tempo de celular. São 9 horas por dia. É muito, é muito. Realmente é muito mesmo, né? Se parar para pensar, é um exagero. A Associação Brasileira de Pediatria, ela diz que até 2 anos, 0 telas. De 3 a 6 anos, 1 hora por dia, intervalos pequenos. De 6 a 9 anos, até 2 horas, intervalos pequenos. E depois disso, pode ver, mas em intervalos pequenos. Mas o que precisa? Ter orientação dos pais. Porque também, se você só proíbe, passa a ser o objeto do desejo. Ou seja, esse negócio é tão bom que eu nem posso ver porque meus pais me proíbem. Eu quero ver de qualquer maneira. Então, ele vai ver de noite, ele vai tirar as horas de sono, ele vai querer levar para a escola. Hoje já tem aí políticas públicas voltadas para essa questão. Vamos deixar na escola? Ou deixa só no recreio? Como é que fica? Isso é interessante. Aí eu queria conversar sobre a questão do sono. Eu vou tirar um pouquinho, porque isso aqui está escorrendo. Como é essa questão do sono? Durante o sono, nós precisamos dormir, em média, de 7 a 8 horas por dia, nós adultos. A criança precisa dormir de 9 a 10 horas por noite, né, por dia. E esse sono ele é dividido em várias fases. Todo mundo conhece isso, as pessoas já estudaram isso. O sono é dividido em várias fases. Então, durante a fase do sono profundo, é aquela que a gente vê da criança pequenininha, ele move o olho por dentro da pálpebra, a gente vê. Nessa hora, libera o cortisol, que ficou acumulado durante o dia inteiro. Nesta hora, limpa a adenosina que estava ali, impedindo o raciocínio, impedindo as conexões de funcionarem bem, e principalmente para as crianças em fase escolar. Nesta hora do sono profundo é que nós jogamos aquilo que estava na memória de trabalho para a memória definitiva. Então, não adianta nada assistir a aula, pai e mãe pagar a aula para menino, se ele não dorme direito. Por quê? Aquilo que ficou na memória de trabalho, na memória a curto prazo, que foi o que foi ensinado na escola, não consegue passar para a memória definitiva. E aí, no dia da prova, ele vai dizer, eu sabia, mas deu branco. Eu prestei atenção, mas deu branco. Não deu branco, nunca foi para a memória definitiva. O que você acha disso, Orson?
Nossa, é sério, gente, é sério. Então, é um fracasso escolar, é um problema muito sério. No livro do Demirger, ele coloca, eu acho que houve alguma coisa com osso. Sumiu? Eu tive um pequeno probleminha aqui e consegui retornar. Tá Depois bom. eu dou uma olhada. Obrigado, Lúcia. Pode continuar. Eu estava te falando aqui da questão, falando para o público, a questão da memória. Então, se você não dorme, não tira da memória a curto prazo para a memória definitiva. A nossa memória de curto prazo ela é muito pequena, uma área pequena do cérebro, diferente da memória definitiva. Então, o fracasso escolar que está chegando aí, nós conhecemos, por exemplo, uma menina que está repetindo a sétima série pela terceira vez, que só dorme 1h30 da manhã, tem que acordar às 6 para ir para a escola, ela vive irritada, vive de mal com o mundo, está perdendo direto. Ela tem uma família que ajuda, que tenta e tal, e ela vive irritada, ela não quer nada. Eu tenho conversado com a família. Digo, gente, essa minha conversei com ela, inclusive. Ela disse, esta senhora está cheia de querendo mandar em mim, eu durmo na hora que eu quiser. Aí dormir 1h30 da manhã, não consegue. Então, o Demirger tem uma pesquisa que eu acho fantástica, que ele vem falando, até uma pesquisa mais antiga. Ele fala a cada 1 hora diária de televisão por dia, na população de 5 a 15 anos, a probabilidade de um indivíduo obter um diploma universitário diminui em 15%. E o risco dele sair do sistema escolar sem qualificação aumenta em mais de 1/3 a cada hora de televisão consumida, entre 5 e 15 anos. Nós sabemos que as nossas crianças mais pobres, dos estratos das camadas populares, muitas vezes ficam mesmo diante da televisão por falta de opção. Sim. E a gente percebe isso na qualificação profissional. Então, hoje nós temos graves problemas da população neném, está aí 22,4%. São 49 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, que não trabalham e não estudam. 49 milhões na pesquisa do IBGE, da PNAD, de 2022. Então, isso fica confirmado. Eles não têm qualificação profissional para o mercado de trabalho. Isso é muito grave, é desalentador uma informação dessa, porque é uma quantia muito grande de pessoas, Lúcia. É muito expressivo no contexto da população nacional. Pois é. E esse dado está aí no IBGE para quem quiser. E outra coisa que a gente também percebe é uma erotização precoce. Se você prestar atenção, é comuníssimo a gente, se você der uma olhada no Instagram, der uma olhada, ao acaso, assim, às vezes eu dou, no TikTok, o que essa garotada faz para conseguir, no Facebook menos, mas nas redes que elas usam mais, as meninas, para conseguirem a adesão, elas precisam ter comportamento muito mais, eu diria, garota de 12, 13 anos, ela tem que mostrar como se ela fosse uma mulher, mostrar o corpo, fazer dancinha erótica para poder ter seguidores. Infelizmente, é verdade. Tantas as coisas sérias, né? A gente conhece, como eu tenho um livro, as pessoas vivem me contando. Uma delas me contou, olha, Lúcia, nós fomos a um aniversário, que foi muito divertido, muito legal, quando a minha filha, de 10 anos, entrou no carro, e lá em casa tem hora para ver. Não pode. É muito interessante o sistema. Eles conquistam o tempo fazendo coisas. Então, ela disse, mas eu vou precisar do meu celular, porque é 1 hora de viagem lá da Barra, a gente mora em Niterói, da Barra a Niterói, e senão eu vou ficar muito entediada.
Meu Deus, como é que é? Lúcia, ela me disse, eu quero. Eu vou ficar muito entediada, eu vou me aborrecer muito. Vocês vão querer isso de mim.